Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa faz parte de um curso de estudo de toda a Bíblia. Nos últimos programas temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses. No primeiro capítulo vimos a paixão e a filosofia para viver em Cristo através do exemplo do apóstolo Paulo. Depois, no capítulo 2, Paulo apresentou de maneira muito prática os exemplos de várias pessoas que viviam em Cristo. Foi-nos apresentado o padrão de vida do próprio Cristo, de Paulo, de Timóteo e, finalmente, o padrão de vida de Epafrodito, o Senhor que levou um presente dos Filipenses para Paulo, que na ocasião estava preso em Roma. No capítulo 3, Paulo escreveu sobre o prêmio de viver em Cristo, o chamado de Deus em Cristo, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. Nesse capítulo, Paulo também fala de um processo que nos mostra como ganhar este prêmio. No resumo do capítulo 4, descobrimos que Paulo foi muito prático. Este capítulo poderia ser chamado de A Receita para Viver em Cristo. A receita de Paulo para viver em Cristo é feita com base no que podemos chamar de Receita para a Paz. Você já percebeu como a paz é muito importante nas cartas do Novo Testamento? Você já observou que os seguidores de Cristo se cumprimentavam dizendo graça, paz e misericórdia? Parece que eles gostavam de abençoar uns aos outros. Preste atenção nesta linda bênção gálica que ouvi uma vez. Que a paz profunda das calmas ondas do mar venham sobre você. Que a paz profunda da quietude da terra e das cintilantes estrelas do céu esteja sobre sua vida. Que a paz profunda da serenidade da noite, que a luz renovadora da lua e das estrelas brilhe sobre você. Que a paz profunda de Cristo, a luz do mundo, venha sobre você. Esta é uma bênção gálica. Os crentes da primeira geração da igreja também se cumprimentavam com a paz de Cristo. No quarto capítulo da carta aos Filipenses, Paulo aborda algumas questões práticas que enfrentamos quando vivemos em Cristo. Todas elas giram em torno do conceito de paz. Ouça parte deste capítulo agora. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste parágrafo tão prático, Paulo ainda está falando sobre viver em Cristo. Ele apresentou uma receita de como viver em Cristo e centralizou a questão de viver em Cristo no conceito de paz. Paulo está nos dizendo como ter a paz de Deus. A paz de Deus depende de alguns requisitos. Encontramos a seguinte declaração em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Isaías apresentou duas condições para se ter a paz de Deus. Se você tiver um propósito firme, se sua mente estiver fixada em Deus e se você confiar nele, então Deus o manterá num estado de paz. Mas não é sobre a paz do mundo que Paulo está falando no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Quando Paulo escreveu sobre paz no capítulo 4 de Filipenses, ele não estava pensando na paz com Deus nem fazendo referência à paz do mundo. O que Paulo estava anunciando é a boa nova de que existe paz de Deus.
Esta paz de Deus é um estado contínuo de paz na qual Deus nos mantém se satisfazermos estas condições. No final do último programa, você deve se lembrar, estávamos falando sobre as condições que Paulo apresenta para que venhamos ter paz constante. A carta de Paulo aos Filipenses também é chamada de a Epístola da Alegria, mesmo tendo sido escrita na prisão. E que prisão, hein? Apesar de estar na prisão, Paulo sabia que tinha duas opções. Ele sabia que poderia lamentar por estar naquele lugar ou louvar a Deus pela comunhão com Cristo. Ninguém poderia tirar isto dele. Por isso ele diz para ser agradecido. A gratidão é uma das condições para que você encontre a paz e a serenidade espiritual. A seguir, Paulo diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que a amabilidade tem a ver com paz? Anos atrás, eu ouvi um executivo bem-sucedido dizer ao seu filho assim, lembre-se, filho, se não vai por bem, vai por mal. Aparentemente, aquela tinha sido a filosofia do pai. O que aconteceria se esta filosofia tivesse sido exatamente a filosofia de Paulo naquela prisão, acorrentado no meio de 2 soldados romanos? Será que ele poderia aplicar esta filosofia naquela situação? Que paz Paulo teria se esta fosse a sua filosofia de vida? A amabilidade tem a ver com a aceitação. A aceitação traz paz. Paulo quis dizer que devemos aceitar as circunstâncias com a vontade de Deus e entregar o controle a Ele, porque é com isso que vem a paz. Paulo também está nos dizendo para sermos pacientes. Na dimensão vertical, paciência é esperar com fé. Às vezes, em nosso caminhar com Deus, descobrimos que Ele não está com pressa e que temos que esperar nele. Em nossos relacionamentos horizontais com as pessoas ao nosso redor, paciência é esperar com amor. Às vezes, o amor tem que esperar. Isso é paciência e fruto do Espírito. A falta de paciência rouba a paz, mas a paciência traz paz. A seguir, Paulo nos diz para olharmos para cima. As próximas 4 condições têm a ver com o relacionamento de Jesus Cristo. Paulo afirma, perto está o Senhor. Não é interessante pensar que quando Paulo escreveu suas últimas palavras daquela masmorra para Timóteo, ele disse, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Paulo nunca esteve sozinho. Mesmo em situações difíceis, você pode se lembrar que o Senhor está perto. O Senhor está sempre perto. Paulo também disse assim, alegrem-se sempre no Senhor. Devemos aprender a tirar nossa alegria do conhecimento de Cristo. De que depende a sua paz e alegria, hein? Da sua saúde? Da pessoa que você ama? Do seu casamento? Então sua espiritualidade é muito frágil, porque todas essas coisas são falíveis. Paulo nos ensinou que nossa alegria vem de Cristo e do nosso relacionamento com Ele. A próxima condição é ter a aprovação de Deus. Isso é muito importante. Você quer a aprovação de Deus ou a dos homens, hein? Quando meus filhos eram pequenos e nós recebíamos visitas em casa, eles ficavam rolando no chão e aí olhavam para a visita e perguntavam, ei, você viu o que eu fiz? Foi legal, não foi? Eu achava que tinha alguma coisa errada com eles, mas acabei percebendo que todas as crianças fazem isso. As crianças fazem essas coisas porque querem a atenção e a aprovação dos adultos. Alguns de nós ainda agem como crianças pequenas. A única coisa que mudou é que os saltos e pulos ficaram mais sofisticados, mas muitos ainda buscam a aprovação de outras pessoas. Jesus perguntou, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Paulo diz que esta era uma das condições para se ter paz, buscar a aprovação de Deus e não a dos homens. A última condição para ter paz é descanse, ponha seu coração e sua mente em Cristo. Esta é outra maneira de dizer, Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Por isso estou entregando para o Senhor e vou descansar o meu coração e a minha mente no fato de que não depende de quem eu sou, mas sim de quem o Senhor é.
não depende do que eu consigo fazer, mas do que o Senhor consegue. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Porque, no final, não será o que eu fiz, mas o que o Senhor fez, e isso é que vai importar de verdade. Muito bem, existem 12 condições para a paz pessoal. Você tem a paz que a Bíblia chama de paz de Deus? Você cumpre estas condições? Se quer as conhecer, não é de se espantar que lhe faltasse a paz permanente de Deus, então. Se você deseja sinceramente este estado de serenidade e esta paz que não é frágil, desafio você a pedir a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo que lhe dê a medida da graça necessária para que você satisfaça estas condições e usufrua a serenidade espiritual firme e estável. Na autoridade da palavra de Deus e de Cristo, junto com a minha própria experiência, eu posso afirmar com convicção que Deus é poderoso para manter você nessa paz se sua mente e sua confiança estiverem nele. Que você possa viver em paz. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.